Olá, nessa aula eu vou falar um pouco sobre a avaliação de dor no adulto. Estamos nesse módulo, né, de avaliação e como eu já citei neste mesmo módulo em aulas anteriores, a avaliação de dor é um fator essencial para o tratamento, né? E nesse módulo eu quero falar de algo em que a gente pode e deve, quanto profissional de saúde, explorar para auxiliar a gente entender a complexidade do fenômeno que nós estamos lidando, que são essas pessoas que sofrem com dor. Como eu posso ajudá-lo em ter um entendimento melhor sobre a dor do meu paciente? Então, é isso que eu quero falar. E nesse caso, é o paciente adulto, né? Lembrando que a avaliação de dor, para escolhermos uma ferramenta, um instrumento que nos ajude a avaliar a dor, e parte dele é através de algumas escalas, nós temos que ter um entendimento sobre a faixa etária daquela população que nós atendemos, a capacidade cognitiva dela, os aspectos culturais e a condição clínica em que ela se apresenta. Isso é muito importante. Nesse caso aqui, agora, neste momento, eu vou falar para vocês de pacientes com dor, avaliação de pacientes com dor, pacientes adultos que têm sem déficit cognitivo, que são escolarizados. Lembrando que a dor, na maioria das vezes, como nós já vimos, ela é subavaliada e, consequentemente, subtratada. Embora saibamos que 70% dos pacientes que procuram atendimento médico, a principal queixa é a dor. E que 79% dos pacientes hospitalizados sentem dor dentro do ambiente hospitalar. Porém, mesmo assim, a dor ainda é considerado um sintoma insignificante. E como que a gente pode interagir com o nosso paciente sem déficit cognitivo que precisa ser avaliado? Quando a gente se depara com uma adolescente ou uma criança já escolarizada, alfabetizada, ou mesmo um adulto, né, sem nenhum déficit cognitivo, ou seja, lúcido, orientado, que é capaz de verbalizar, discriminar, relatar, explanar, né, expor as suas experiências vividas com dor, é muito mais fácil. Né, a interação, o vínculo que se estabelece, a confiança em ouvir atentamente a queixa de dor dolorosa é extremamente valiosa para nós profissionais de saúde. Então, nessa aula aqui, nessa explanação, se vocês me permitem, eu quero falar um pouco da minha experiência com esse perfil de pacientes, que são pacientes adultos sem déficit cognitivo. E os pacientes com déficit cognitivo, Márcia? Falaremos logo adiante, ok? Mas, neste momento, vamos atentar aquele paciente lúcido, aquele paciente orientado, que, como vocês veem aqui na foto, é muito fácil da gente interagir, né? Com uma certa empatia, compaixão, isso se torna um movimento, um fluxo de energia bastante interessante, que vai ajudar muito a você se conectar com o teu paciente. Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho de avaliação para essa população, que na maioria das vezes é o nosso dia a dia, e que, embora todos nós saibamos a importância e a tranquilidade que temos em conversar, mas às vezes tem algumas dicas que podem te ajudar nessa aula. Então, vamos lá. Bom, quem pode avaliar esses pacientes com dor? Qualquer profissional de saúde pode avaliar o paciente com dor. Já falei isso em aulas anteriores. Qual é a finalidade de utilizar instrumentos de avaliação de dor? As escalas, né, tão bem faladas, em qualquer referência, em qualquer paper, em qualquer artigo, você vai ver as escalas sendo utilizadas na prática clínica e na pesquisa clínica, né? Qual é a finalidade? É a gente entender de que fenômeno, uma parte do fenômeno doloroso, é entender como que essa dor se manifesta e se apresenta e quanto de prejuízo ela está comprometendo a vida dessa pessoa. Quais são essas escalas e como vamos usá-las, eu vou mostrar aqui em diante. Bom, como eu já citei também, principalmente
nesse módulo, em aula anterior, como foi dor na criança, né? Nós utilizamos na avaliação de dor na criança as escalas unidimensionais que eu citei, que avalia apenas uma dimensão da dor, que é a quantidade, né? É a intensidade da dor. Em adultos também podemos utilizar as escalas unidimensionais que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, no entanto, para esse público, que são crianças escolarizadas, adolescentes e adultos escolarizados, lúcidos, orientados, nós podemos também aplicar as escalas, os instrumentos multidimensionais, que avaliam um pouco a qualidade, o quanto essa dor está impactando em vários aspectos e domínios da vida desse paciente. Então, vamos começar vamos começar a apresentar as escalas de avaliação de dor unidimensionais, ok? Bom, e para a gente falar das escalas unidimensionais, né, inicialmente, muitas vezes utilizada dentro dos ambientes hospitalares ou mesmo ambulatorial, né, nós podemos utilizar as mais comuns. Eu trouxe aqui as mais comuns validadas de novo para a nossa língua, né, traduzida para a nossa língua. Nós estamos falando aqui, como vocês podem ver, da escala unidimensional e verbal numérica. É uma escala visual numérica que tem uma linha de 10 centímetros, numa extremidade é 0, nada de dor, e 10 é a pior dor que o paciente já sentiu na vida dele. E muitas vezes a gente, por ser uma escala simples de ser aplicada e entendida, né? Mas quando o paciente, mesmo orientado, escolarizado, ele tem dificuldade de entender, é importante que o profissional de saúde explique o paciente, até porque às vezes isso não é algo corriqueiro, ou seja, alguém pedir para ele avaliar a intensidade da sua dor. Afinal, a dor é muito subjetiva, não é mesmo? Como nós já podemos ver. Como transformar isso em algo objetivo? Então, às vezes, não é tão fácil assim como a gente imagina, e tão simples. Requer uma certa dedicação de tempo para explicar ao paciente como avaliar. Então, senhor fulano, qual é a sua dor nesse momento? Considerando que 0 é nada de dor e 10 é a dor mais forte que o senhor já sentiu. Qual é a intensidade da sua dor agora? E às vezes o paciente fica, né, e vê, e pensa, imagina. Então, vamos lá. Imagine, o senhor já teve uma dor mais forte do mundo? Ou essa dor é a sua mais forte que o senhor já teve na sua vida? Ele pode falar, não, eu já tive uma dor fortíssima, que precisou internar, eu fiquei no pronto-socorro, tomei medicação na veia. Bom, então, seu fulano, aquela é seu 10, eu quero saber a sua dor agora. Então, isso favorece a interação e a reflexão do paciente, que embora para nós seja algo bastante simples, né, 0 a 10, mas para o paciente que está com dor, ele tem uma dificuldade no começo de avaliar. E às vezes até a gente utiliza a própria régua, né, o próprio instrumento para mostrar para ele, né, a graduação. Isso tem uma clareza, às vezes um entendimento facilitado. E se o paciente ele é adulto, lúcido, orientado, mas ele não é escolarizado, né, eu vou utilizar a escala visual analógica, que é uma extremidade é nada de dor e na outra é a dor máxima. Inclusive tem uma escala que tem até um cursor, né, que ele vai e ele pode, né, olha, aqui é nada, aqui vai aumentando, 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 até chegar à dor máxima. Aonde sua dor está? Então isso tem ajudado para aqueles pacientes que não, obviamente, adultos, lúcido, orientado, que não são escolarizados, ok? O que a gente faz quando a gente avalia um instrumento unidimensional, quando a escala visual numérica? Nós conseguimos classificar a dor. Assim como algumas outras escalas, mesmo em pediátricas comportamentais, nós também conseguimos classificar a dor, onde 0 é nada de dor, de 1 a 3 a dor leve, de 4 a 6 moderada, 7, 8, 9, 10 uma dor intensa. Por que isso? Porque nós, diante dessa abordagem, nós conseguimos o quê? Sinalizar uma intensidade e, consequentemente, o prescritor, dentro dos protocolos e guidelines, vão pensar qual é a melhor estratégia farmacológica para tratar a dor. Lembra? Não tratamos a dor leve do mesmo jeito que tratamos uma dor moderada e não é do mesmo jeito que tratamos uma dor forte.
Então, é muito importante a gente aplicar a escala correta no paciente certo, né? Aqui só mostrando uma outra visão de uma outra opção de escala EVA, visual analógica, ok? E aqui a escala numérica novamente, ok? O que é importante quando a gente utiliza uma escala? Bem, falamos da dor como quinto sinal vital e eu vou perguntar, seu fulano, quanto que está a sua dor agora? 0 é nada de dor e 10 é a dor mais forte que o senhor já sentiu. E o paciente vai me dizer, olha, minha dor neste momento, vamos supor, está 7, uma dor intensa. Ok, mas o que mais eu posso fazer na minha avaliação de dor para esse paciente que interage comigo, que conversa comigo? Lembre, lá na aula de dor como quinto sinal vital, o padrão ouro de avaliação de dor é o autorrelato. Esse é o gold standard, o que o paciente nos traz de informação. Então, cabe a mim, profissional de saúde, profissional de enfermagem, explorar um pouco mais essa avaliação de dor. Não apenas me restrinjo a uma intensidade. Eu posso, sim, perguntar para o paciente onde é a sua dor, o que melhora a sua dor, ou se tem algo que melhora ou não, o que piora essa dor, né? Como é essa dor? Descreve ela para mim. E começa aqui, vai ali, parece que está pontada, queimação, formigamento, né? Parece que tem um choque, né? Como que é essa dor? Queima, né? Como que ela é de esmagamento? Descreve um pouquinho mais essa dor, né? Ela se localiza num lugar ou ela vai para outros lugares, irradia para onde? Quanto tempo ela começou, né? E como que você lida com essa dor? É no mesmo horário? Não, o que você faz para resolver? E ela fica contínua ou ela fica intermitente? Quantas vezes por dia ou por semana, dependendo do tipo de dor? Então, eu posso extrair muitas informações dos pacientes e, com isso, eu posso, sim, utilizar de algumas questões chaves e ajudar a melhorar a minha anamnese. Ou seja, explorar um pouco mais essa dor que o paciente está trazendo. Então, se eu tenho um paciente adulto, um adolescente lúcido, orientado, a opção número 1 vai ser a escala verbal numérica e todas as outras abordagens e informações que eu posso extrair. Márcia, mas eu posso também utilizar instrumentos multidimensionais. Sim, podemos. Quais são? Bom, como eu falei para vocês, os unidimensionais nós usamos muito no ambiente hospitalar. Pode ser aplicado pelo técnico de enfermagem. Os multidimensionais, que avaliam vários domínios e vários aspectos da dor do paciente, utilizamos com muita frequência ambulatorialmente, utilizamos com muita frequência dentro de um ambiente onde tem uma equipe especializada em dor, ou também em pacientes com dores crônicas. Ela somente pode ser aplicada, os instrumentos multidimensionais, por profissionais de nível superior. E aí eu trouxe alguns mais comuns. Bom, o primeiro instrumento que eu gostaria que vocês conhecessem, creio eu, que você já deve ter ouvido falar, até porque ele é muito utilizado na pesquisa clínica, é o inventário para avaliação da dor de McGill. É um inventário breve, essa versão resumida dele, são 20 descritor, 20 tipos de descritores, né? Onde nós perguntamos o que a sua dor é, né? E aí ele vai escolher quantos descritores ele quiser. Se é latejante, agulhada, facada, queimação, né? Fisgada, aperto, enfim. E aí ele escolhe. Conforme ele responde, a gente vai identificar qualitativamente se tem um componente nessa dor sensorial, se é um componente mais afetivo, avaliativo, ou é uma miscelânea, um pouco, um mix, né, de percepções. Por que eu quero trazer uma informação importante sobre o inventário de McGill? Na prática clínica, nós utilizamos muito pouco, porque muitos pacientes têm dificuldades de entendimento e de escolher alguns dos descritores. Mas, na pesquisa clínica, vocês vão ver inúmeros trabalhos onde o breve inventário de McGill ele é aplicado com bastante frequência.
justamente porque é um instrumento extremamente rico em termos de abordagem de múltiplos domínios da dor. Então, é muito importante que vocês conheçam um breve inventário de McGill. No entanto, a gente tem outros que usa muito na prática clínica. Eu, particularmente, uso esse diariamente, que é o breve inventário de dor, né? Foi traduzido para a nossa língua também. Na parte anterior dele, é como se esse formulário tirasse uma foto, um retrato do paciente nesse momento. Então, tem o diagrama corporal, que é onde tem o boneco na parte anterior e posterior, onde o paciente pinta os locais da dor. Ele pode ainda, eu dou cores diferentes para intensidades de dor diferentes, né? Uma dor leve, uma cor, uma dor moderada, outra cor, uma dor forte, uma cor, outra cor. Por quê? Às vezes o paciente tem múltiplas dores, mas com intensidades diferentes. E na parte de baixo, eu peço para ele responder as dores dele, a pior dor, a média, a dor menor, a que ele está sentindo agora. E no verso desse formulário, eu peço para que ele descreva todos os medicamentos ou tratamentos que ele está recebendo, seja ele farmacológico ou não farmacológico. E aí, mais abaixo, eu pergunto qual é a intensidade de melhora proporcionada pelo tratamento que ele está fazendo atualmente, e embaixo um pouquinho do quanto a dor impacta em alguns aspectos da sua vida, como ela interfere na sua atividade geral, na caminhar, no humor, no trabalho, no sono, etc. Então, é como se eu estivesse tirando uma foto daquele momento, né, recente do paciente. É uma das ferramentas que eu utilizo, uma das. Veja que quando a gente falou de instrumentos unidimensionais, e a gente focou muito em classificação de acordo com a intensidade. Nos instrumentos multidimensionais, temos algumas intensidades aqui, mas o que realmente nos importa é o quanto ele está conseguindo manter e assegurar as suas atividades de vida diária, mesmo com dor. É isso que nos importa. Por isso que a gente utiliza muito comumente esses instrumentos em pacientes com dor crônica. É um instrumento que não é difícil de responder, você pode auxiliá-lo, no entanto, a parte onde ele pinta esse diagrama corporal tem que ser feita pelo paciente. Ah, mas eu tenho um paciente adulto, Márcia, mas ele não interage, eu não consigo extrair dele, só tem um cuidador, então não é esse instrumento que vai ser utilizado para esse público. Aqui, um outro instrumento, que é um instrumento, né, um DN4, que é um instrumento que avalia a dor neuropática, o rastreio de dor neuropática. Hoje, no Brasil, nós temos 2 instrumentos de rastreio de dor neuropática. É aquele paciente que, às vezes, vem para mim na anamnese, ou até mesmo, né, quando eu faço o BPI, que é o instrumento que eu acabei de mostrar, ele sinaliza e ele começa a falar, porque quando eu faço este boneco e ele pinta, eu já utilizo os descritores do McGill e já pergunto para ele, mas aqui como que é a sua dor? E eu começo a falar, lateja, formiga, queima, né, empontada, latejante, queimação, ardência, formigamento, choque, e eu vou puxando setinha de acordo com os locais que ele pintou, sinalizou, e eu vou colocando os descritores. Quando alguns descritores me sinalizam, por exemplo, queimação, ardência, formigamento, choque, a dor é fria, gelada, me pode reportar, pode me suscitar a possibilidade dessa dor dele ter um componente neuropático. E aí, para rastreio de dor neuropática, eu utilizo o DN4. O DN4 ele foi validado em 2010, com 101 pacientes. São 4 questões, 10 itens. São 2 questões de entrevista e 2 de exame físico. Ela varia de 0 a 10, o score, mas a dor neuropática maior ou igual a 4, né? Você tendo mais do que 4, a partir de 4 sims, é indicativo que essa dor tem uma característica neuropática. O outro instrumento que nós utilizamos para rastreio quando suspeitamos de dor neuropática é o LANCE,
foi validado em 2011, um ano depois, com 90 pacientes. Tem 7 itens, 5 itens relacionados a sintomas e 2 itens relacionados a testes sensoriais. O score varia de 0 a 24, se der maior ou igual a 12, é um componente neuropático presente. Então, são perguntas que você vai fazer para o paciente e um exame de sensibilidade, tá? E aí, se der maior ou igual a 4, é possível, é provável que os mecanismos neuropáticos estejam contribuindo para a dor do paciente. Esses são os dois instrumentos de rastreio de dor neuropática. Agora, para avaliar paciente com diagnóstico de dor neuropática, a gente tem outros inventários, que é de acompanhamento, uma vez que eu já instituí a linha de tratamento para essa dor neuropática, né? Inclusive agora, na hora que vocês estão vendo esse vídeo, em breve, ou até mesmo já vai estar sendo lançada um manual, né, um tratado de dor neuropática realizado pela SBED, onde eu escrevi um capítulo bem interessante, vale a pena vocês conferirem. Então, esse inventário de sintomas de dor neuropática, né, é um instrumento onde o paciente, ele circula, né, as perguntas, umas de 0 a 10, né, com todos os descritores de dor neuropática, né, e isso vai trazer para a gente, né, uma avaliação de como estão essas dores do paciente e a evolução do seu tratamento. Uma outra escala é a Pain Quality Assessment Scale, a PQAS, né, que é um instrumento para avaliação da qualidade da dor neuropática em pacientes com câncer, né? Ele tem 20 itens que avaliam a intensidade da dor, 2 aspectos espacial da dor e 16 diferentes qualidades da dor, tá? Ela é avaliada no domínio global, na intensidade e o desconforto, 2 domínios espaciais em relação profundo ou superficial e 16 domínios de qualidade, que são os descritores. E também contém um item que avalia o padrão temporal da dor. É muito comum a dor neuropática induzida por quimioterapia presente também nesse paciente com câncer. Aqui é o instrumento, né, como ele vem, também com algumas perguntas, um paciente responde com um X, numa escala de 0 a 10, né, principalmente focado, de novo, aos descritores, queimação, pontada, frio, né, coceira, fisgada, dormência, né, e latejante, peso, e isso tudo vai trazer para a gente exatamente como que está o controle da dor desse paciente, tá? A IASP, ela desenvolveu ou recomendou alguns instrumentos para dor neuropática, né? O SIG da IASP, que é o grupo de interesse de dor neuropática, né, que é um braço da IASP, que estuda especificamente dor neuropática, ele diz que a validação dessas ferramentas que eu citei para vocês, clínicas, em forma de questionário, tem sido, sem dúvida, um dos mais ativos e produtivos aspectos da pesquisa clínica em dor neuropática na última década. Então, veja, é ela que designou e definiu quais são os instrumentos de rastreio e os instrumentos de controle de dor neuropática. Bom, ainda temos outros instrumentos. O Pen Detect, que é um inventário de detecção de dor neuropática, também paciente com dor crônica, possui sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo em torno de 80%. Ele tem perguntas relacionadas à intensidade, o curso e irradiação da dor, além da presença e gravidade de 7 sintomas de dor neuropática, numa escala também de Likert de 6 pontuações apenas, não é de 0 a 10, de 0 a 6. Para fins de diagnóstico, é calculada a pontuação total, variando de 0 a 38, com base nas respostas do paciente. Quando a pontuação total for acima de 18, indicará que um componente de dor neuropática é provável, enquanto uma pontuação total abaixo de 13 indicará que a dor neuropática é improvável. Veja que todos os instrumentos e todas as análises, elas falam de probabilidade, porque os instrumentos, eles não dão diagnóstico.
O diagnóstico, muitas vezes, a gente pode adquirir por várias avaliações, e uma delas é através do questionário. Então, questionário unicamente é uma ferramenta de auxílio. Aqui mostrando para vocês o questionário de dor, o Pain Detect, traduzido para a nossa versão aqui em Portugal. Português do Brasil, desculpa, tá? Então, essa, hoje, inclusive, tem ela disponível online e via internet. Aqui, uma outra ferramenta, que é a escala de cinesiofobia, muito presente em pacientes com dores crônicas, é o medo do movimento. Nós falamos isso lá atrás, nos módulos básicos, né? O medo do movimento faz com que o paciente crie algumas crenças limitantes, impossibilitando ele de fazer atividade física. Então, muitas vezes, a fisioterapia aplica essa escala. E aí ele responde essas 17 perguntas, se ele discorda totalmente, parcialmente, ou concorda parcialmente ou totalmente. O mínimo é de 17 pontos e o máximo é 68. Quanto maior o índice, maior há o medo do movimento, a cinesiofobia. Então, é um instrumento bastante rico também. Essa aqui é um instrumento que avalia especificamente o impacto da fibromialgia, da síndrome fibromialgica, nas atividades de vida diária desses pacientes, e ainda alguns sintomas bastante peculiares, como cansaço, né, fadiga, ansiedade, depressão, a capacidade de fazer as atividades, rigidez matinal, está presente no dia a dia da pessoa com fibromialgia. Eu, particularmente, uso muito esse para a síndrome fibromialgica, que é um índice de dor generalizada, além da escala de gravidade dos sintomas, né? Então, quando o índice de dor generalizada é maior que 7 e a gravidade de sintoma é maior que 5, é possível que esse paciente tenha um quadro de síndrome fibromialgica. Ou, se o índice de dor generalizado ficar entre 3 e menos 6, e a gravidade de sintoma ficar maior ou igual a 9, também é provável um quadro de síndrome fibromialgica. Aqui é uma escala de avaliação de cervicalgia, né? Todas as escalas, né, esses instrumentos de avaliação multidimensionais, ou seja, avaliam o quanto o paciente consegue desenvolver suas atividades diárias, mesmo com dor. Temos também para o ombro, né, escala de incapacidade ao paciente, que é a SPAD. Muitas vezes vocês vão ler artigos falando sobre dor em região cervical e lombar, onde mencionam essas escalas. Aqui o OMA, que também, avaliação de dor em joelho e quadril, sempre focado nas atividades de vida diária. Aqui o OVSP seria para paciente com lombalgia, também, onde a gente avalia e interpreta esses resultados, onde eu posso aplicar para pacientes em pós-operatório de cirurgia da coluna lombar, como também para paciente com lombalgia crônica, onde a gente avalia o grau de incapacidade do paciente. Um instrumento utilizado pela psicologia, e eu uso eles também na primeira vez do meu paciente, é a escala de pensamentos catastróficos, ou catastrofização. 9 itens, onde o paciente responde quase nunca ou quase sempre, variando de 2 a 5 cada item. Quando o resultado der maior ou igual a 3,8, esse paciente tem uma tendência a pensamentos catastróficos. Abaixo disso, negativo. Então, o que me ajuda aplicando esse questionário? Avaliar se há necessidade, inclusive, de eu encaminhar esse paciente ao serviço de psicologia. Então, pode ser para você uma ferramenta de triagem interessante para caminhar para esses profissionais. Essa é a escala de ansiedade e depressão, que elas são juntas, se vocês perceberem, é uma pergunta de ansiedade, a outra de depressão, uma de ansiedade, a outra de depressão. O paciente responde também, eu mensuro, né, a resposta, né, contabilizo, conforme o que ele respondeu tem uma pontuação. Se o score de ansiedade for maior ou igual a 8, positivo.
Se for maior ou igual a 9 na depressão, as respostas de depressão também pode ser positivo. Vale a pena, talvez, uma avaliação de um profissional capacitado, como, por exemplo, psicólogo ou psiquiatra. Essa aqui é uma outra escala que eu uso também na primeira vez do meu paciente, que é uma escala de qualidade de vida. Existem várias escalas de qualidade de vida, até menores que essa. Essa eu uso para pacientes com dor crônica, que é o SF-36, ela é um pouquinho extensa, mas ela avalia 7 domínios, né? 8 domínios, desculpa, de qualidade de vida. A capacidade funcional, os aspectos físicos, a dor, estado geral de saúde, a vitalidade, os aspectos sociais, emocionais e a saúde mental. Então, eu acho ela bem completa, então eu utilizo ela bastante. No entanto, lembrando que não são todas as escalas de avaliação que nós aplicamos toda vez que o paciente vem para nós, né, gente? Por exemplo, esse SF-36, eu preciso pelo menos 3 meses para reaplicar. Então, o que eu faço? Eu faço uma anamnese do paciente, de acordo com essa anamnese, eu defino quais escalas que eu vou utilizar e respeito, assim, a sua periodicidade. Aqui é uma escala específica para paciente, né, geriátrico, de depressão geriátrica, de avaliação de dor geriátrica, tá? Também, aí o paciente realmente precisa estar lúcido, orientado. Quando a pontuação, né, de 0 a 32, né, então você ajusta, né, você pega o total da pontuação vezes 2,8, 38, né, ela varia de 0 a 100, tá? E aí a gente vai somando, ok? Aqui é o diário de cefaleia, que a gente pode utilizar em paciente com dor crônica, enxaqueca, ou qualquer outro tipo de cefaleia, é mais para que a gente possa monitorizar as crises álgicas desse paciente. Eu prefiro utilizar este diário de cefaleia, né, principalmente a primeira vez e quando a gente institui um tratamento, né, onde ele vai, quando diante, né, dia a dia, durante um mês, ele vai relacionar os picos de dor, como é essa dor, os detalhes dessa dor, o que veio junto com essa dor, quais são os aspectos dessa dor, o que ele usou para avaliar e alguns fatores desencadeantes. Então, eu acho essa um pouquinho mais completa, não uso rotineiramente, principalmente no início de um tratamento. E paciente com déficit cognitivo? Como nós podemos aplicar as escalas, já que ele não, muitas vezes não é lúcido, não é orientado, é um paciente que muitas vezes traz para nós uma dificuldade, um desafio muito grande, né? Bom, nós temos algumas escalas, principalmente são as escalas observacionais ou que nós podemos extrair de informações dos cuidadores. Lembre que eu falei, o padrão ouro é o autorrelato, mas nem sempre nós temos esse paciente na nossa frente que tem condição de interagir, contactuar com nós. Paciente demenciado, com sequelas neurológicas, que impedem, limitam ele a realizar uma descrição, um relato, ou até uma interação com um profissional de saúde. Essa escala PAX-LA, que é uma escala, né, de um checklist de avaliação de dor para idosos com habilidade limitada de se comunicar. Então, observa-se muito o movimento corporal, a expressão facial e como ele interage, a personalidade, o humor dele. Muitas vezes, o cuidador precisa participar dessa avaliação junto, tá? Essa aqui é a escala NOPAIN, também foi traduzida para pacientes, né, que têm déficits cognitivos, né, muito focada principalmente nas atividades dele do dia a dia, no comportamento de dor, como que ele verbaliza isso, como que ele se expressa, e aí vai se dando pontuações, tá? Score a cada item avaliado. Essa é a Dolo Plus, é uma escala comportamental da dor na pessoa idosa, né? Algumas queixas somáticas são avaliadas, posição, comportamento, postura, expressão facial, sono, algumas repercussões da dor nas atividades motoras, psicossociais também,
e também tem uma pontuação. Varia 0, né? 1, 2 e 3. Aqui, essa escala, uma escala bastante prática, objetiva, que é uma que eu traduzi no ano de 2013 para paciente com déficit cognitivo. É a PNADE, é uma escala comportamental que avalia 5 itens do comportamento, muito parecida com aquela que nós vimos lá na aula de pediatria, né? Então, a gente observa como ela é observacional, avaliador dependente, a gente começa avaliando o quê? O comportamento do paciente antes de tocar nele, de interagir diretamente com ele. Então, 0 é tranquilo, relaxado, 1 é um pouco alterado, e 2 é bastante agitado e provavelmente com bastante dor. Varia de 0 a 10, 0 é nada de dor, aí ela é unidimensional, né? Avalia apenas a intensidade da dor, diferente das que eu coloquei para paciente com déficit cognitivo até agora. Então, essa pode ser aplicada pelo técnico, muito utilizado dentro do ambiente hospitalar para paciente com déficit neurológico, tá? Então, é 0, nada de dor, 1 a 3, dor leve, 4, 5, 6, moderada, 7, 8, 9, 10, uma dor intensa, tá? E o paciente adulto em ventilação mecânica, Márcia, como que eu vou avaliar? Ele não me responde de 0 a 10. Não, não é essa. É a condição clínica dele não permite. E muitas vezes, pessoal, essa dor, esse paciente, ele é submetido a diversos procedimentos dolorosos e muitas vezes ele está sedado também. Quais são as escalas que nós podemos implantar dentro da unidade de terapia intensiva para esses pacientes em ventilação mecânica? Essa é uma outra escala que eu traduzi e validei para a nossa língua, que é a escala BPS. É uma escala única exclusivamente para adultos que estão em ventilação mecânica. São apenas 3 itens do comportamento traduzidos em uma intensidade. Então, ela é unidimensional, ela é observacional. E eu preciso apenas começar avaliando primeiramente pela dor, né? Ela varia de 3 a 12, não é de 0 a 10, de 3 a 12, e eu consigo também classificar entre o paciente estar sem dor, uma dor leve, moderada e forte. Chama atenção aqui para você que nesse tipo de escala, para esse público que são pacientes com déficit cognitivo, lembrando que esses pacientes com déficit cognitivo, não, entubados em ventilação mecânica, muitas vezes estão sedados. Então, é muito importante a gente avaliar junto com a escala de dor, avaliar também, implantar e padronizar uma escala de sedação, aquela que faz maior sentido para a sua instituição. Porque estar sedado não quer dizer que o paciente está sem dor. E, às vezes, na prática clínica, a gente percebe, muitas vezes, os profissionais de saúde equivocados em relação a essa condição do paciente comum na unidade de terapia intensiva, ok? Ah, Márcia, mas eu não tenho paciente em ventilação mecânica. Então, não é essa escala. Ou vai ser a verbal numérica, se ele está lúcido orientado, ou talvez uma com déficit cognitivo, que você escolha para o seu serviço, ok? Essa aqui é CPOT, é uma escala Critical Care Pain Observation Tool, que é uma escala para paciente também como a PNADE, também uma escala unidimensional, observacional, e que eu vou avaliar aí, no caso, 4 itens do comportamento: expressão facial, movimento, tônus muscular e a interação do paciente com o ventilador. Também pode ser usado, você vai escolher aquela que faz mais sentido para você. De 0 a 2, sem dor, ou um leve desconforto, de 3 a 5, uma dor moderada, 6 a 8, uma dor intensa, ok? Então, escolhemos um para cada condição clínica do meu paciente. Importante que a gente tenha escala para qualquer perfil e condição clínica, idade e condição neurológica do nosso paciente. Aqui um exemplo, né? Lembrando que sempre avaliamos juntos, em unidade de terapia intensiva, uma escala de sedação. E aqui eu trago a escala RAS, que é uma escala de sedação muito comumente utilizada em terapia intensiva também, como uma sugestão. Lembrando que a avaliação de dor, gente, independente do tipo de paciente, a condição dele, ela é um processo contínuo. Eu avalio a dor, eu identifico, eu consigo até quantificar ou avaliar o quanto ela está impactando em várias áreas do paciente, e aí eu começo a pensar no meu tratamento.
E quando eu penso no tratamento e eu aí implanto protocolos de tratamento, seja ele farmacológico ou não farmacológico, eu tenho que o quê? Reavaliar a resposta à dor. Não podemos mais pensar em qualidade, vocês vão ver isso no módulo de qualidade, de gestão de qualidade e segurança do paciente, onde a gente tenha dentro de uma instituição, seja ela qual for que prestamos assistência à saúde das pessoas, não avaliar a dor dele e, consequentemente, não auxiliar no alívio dessa dor e reavaliar essa dor, para que a gente possa ter condição de perceber se está sendo efetivo ou não nossa proposta de tratamento. E aí eu chamo a atenção para vocês que só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. E quando a gente implanta, mesmo no serviço, na minha clínica, no meu consultório, na minha equipe de dor, no meu hospital, né? A avaliação de dor, né? Com escala adequada ao perfil de paciente que eu atendo, vocês vão ver quanto de qualidade você está agregando na prestação de serviço dos seus clientes. Então, gente, pense nisso. Às vezes, mas só eu avalio, não importa. Mas eu tenho certeza que se uma pessoa hoje sair daqui desse curso, amanhã já praticando a avaliação de dor, já me sinto realizada e satisfeita. Muito obrigada, gratidão por tudo, e fica um pouco mais, que temos bem conteúdo interessante daqui por diante. Muito obrigada.